Bom dia, muita paz, que Jesus nos abençoe. Agradecemos aos músicos, Celso, Guilherme, pelo preparo do nosso ambiente de trabalho. Estão ouvindo? Melhorou, né? Então, vamos para Jesus, para que a gente tenha boas energias, bons fluidos essa manhã. Vamos, então, nesse momento, direcionar os nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus. Fazer os nossos agradecimentos por tudo que temos recebido nessa vida. Em especial, nessa manhã, que nos encontramos reunidos aqui na Casa Espírita, em busca de harmonia nos nossos corações, em busca de paz, de boas energias, que com certeza estaremos recebendo. Obrigado, Jesus, por ter nos conduzido a essa Casa Espírita, para que possamos saborear essa doutrina maravilhosa que é a doutrina dos Espíritos, que nos consola, que nos conduz no caminho firme, para que um dia possamos estar em mundos melhores. Obrigados aos Espíritos amigos, mensageiros da paz, mentores dessa casa, mentores desse trabalho, a Deus nosso Pai, e vamos orar por todos os trabalhos que nesse momento estão se realizando aqui na Casa Espírita, para que todos os irmãos que aqui se dirigiram essa manhã em busca de uma luz no seu caminhar, que possam receber de acordo com a vontade de Deus. Então, em nome de Jesus, nosso querido Mestre, iniciamos os nossos trabalhos dessa manhã. Que assim seja. Vamos, então, procurar aqueles que estão nos celulares, por gentileza, falar em celular, um veículo Ford ANN 2047 está com Fiesta, estão com os faróis acesos, então, aqui do lado, Então, vamos, dando continuidade, então, aos nossos trabalhos. Hoje temos o nosso irmão Jean Kulcheski, que vai trazer para nós o tema, o legado de Paulo de Tarso, Que Jesus, que os Espíritos amigos, amparem, iluminem o Jean, para que ele possa trazer essa mensagem para todos nós. Com a palavra, o Jean. Bom dia. Muita paz a todos os guerreiros que saíram da cama hoje cedo, que a cama com certeza estava bem convidativa, mas como o Wilson colocou na prece inicial, nós viemos aqui saborear essa doutrina maravilhosa, então com certeza é um tempo muito bem investido da nossa parte. Hoje vamos conversar sobre o tema O legado de Paulo de Tarso. Paulo, essa figura fantástica do Evangelho. Vamos falar de Saulo de Tarso, o maior perseguidor do cristianismo. E vamos falar de Paulo, o seu maior divulgador. Apenas para contextualizar, se trata da mesma pessoa. Mas a mudança de vida foi tão abrupta, tão significativa, que no decorrer da encarnação optou-se pela mudança de nome. Saulo e Paulo, a mesma pessoa. E Saulo nasceu em 5 depois de Cristo. Quem que era Saulo? Numa analogia fantástica, que quem faz para nós é Haroldo Dutra Dias. Se Saulo de Tarso vivesse nos dias de hoje, 2017, como é que nós veríamos Saulo por aí? Nós veríamos ele numa Ferrari como essa, usando um terno Armani muito bem alinhado, falaria de preferência em inglês e teria estudado em Harvard. Mas da onde que Haroldo Dutra Dias tira material, tira base para poder fazer essa analogia?
do capítulo 4 da fantástica obra Paulo e Estevão, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Em Paulo e Estevão, capítulo 4, Emmanuel começa relatando: estamos numa manhã clara do ano 35 depois de Cristo. Ou seja, Saulo está com quantos anos? 30. É um trintão. No início dos 30. Dentro em breve chega na sua biga romana, puxada por 2 soberbos cavalos brancos. Se fosse hoje, a Ferrari. Saulo usava a túnica do patriciato romano, ostentando todo o poder, todo o status que ele tinha. Fosse hoje, um terno Armani. Saulo falava de preferência o grego. Fosse hoje, o inglês. E um detalhe, na época, no mundo, existiam 3 universidades: Atenas, Alexandria e Tarso. E por motivos políticos e econômicos, todos os maiores mestres do mundo se mudam para Tarso, aonde Saulo graduou-se. Ou seja, ele tem aula na maior universidade do mundo à sua época, com os maiores mestres do mundo. Fosse hoje, Harvard. Esse é Saulo. E mais, a religião de Saulo era o judaísmo. Com quem que Saulo aprende a interpretar as Sagradas Escrituras? Nada mais, nada menos do que Gamaliel. Reconhecido até os dias de hoje como um dos maiores mestres do judaísmo de todos os tempos. Então não foi com qualquer um que ele aprendeu. Foi com um grande mestre Gamaliel. Só que aqui não cabe aquele velho ditado, tal mestre, tal discípulo. Por quê? Porque ambos eram muito diferentes. Gamaliel, o mestre, era calmo, sereno, conciliador, bem diferente de Saulo de Tarso, que era radical, extremista, agressivo, arrogante, prepotente, ambicioso, orgulhoso e assim por diante. Ele tinha 2 objetivos em sua vida. O primeiro objetivo na vida dele era uma vaga no Sinédrio. O que é o Sinédrio? Sinédrio era um tribunal em Jerusalém que julgava todas as questões criminais e administrativas da época. Ele queria uma vaga para trabalhar lá. Nos dias de hoje, o Sinédrio é como se fosse a Suprema Corte ou o Supremo Tribunal Federal. Ele queria ser ministro do STF. Pepino, é um pepino. Só que detalhe, ele queria a vaga de Gamaliel. Ele sabia que seu mestre estava prestes a se retirar da vida pública. E já estava negociando o seu lugar no Sinédrio, no lugar de Gamaliel. E detalhe, o Sinédrio na época era ainda mais poderoso do que o STF hoje. Porque o Sinédrio tinha todo o poder político e religioso. Acumulava todos esses poderes. Ou seja, quem estava no Sinédrio era uma altíssima autoridade. O segundo objetivo de Saulo era fortalecer o judaísmo. A tal ponto que o judaísmo dominasse a tudo e a todos. Tanto que ele dizia, os gregos são sábios, os romanos são poderosos, mas todos eles, sem exceção, hão de se curvar perante a lei de Moisés. Todos se ajoelharão perante as Sagradas Escrituras. Esse era o objetivo de Saulo. E esse, Saulo de Tarso, é o homem escolhido por Jesus para universalizar o seu evangelho. Esse é o homem que Jesus escolheu para essa grandiosa tarefa. Só que detalhe, Saulo era uma rocha, aquela coisa impenetrável. Era orgulho, arrogância, prepotência em pessoa. Era uma rocha.
E para que de fato ele conseguisse cumprir essa grandiosa missão que ele tinha, essa rocha precisava ceder. E para que essa rocha cedesse, Jesus tenta apresentar o amor para Saulo. E aqui a gente abre um parênteses. Todas as pessoas que nós temos contato, seja dentro da nossa própria casa, seja entre os amigos, seja entre os nossos colegas de trabalho, na nossa vizinhança, quem quer que seja, todas as pessoas que nós temos contato, cada uma delas, ou são um teste para nós, ou são uma lição para nós, mas independente se for um teste ou uma lição, é sempre um presente. Pensemos na nossa esposa, é um teste ou uma lição para a gente. No nosso marido, é um teste e uma lição. Mas independente, é sempre um presente. Emmanuel, na obra Vinha de Luz, nos diz: as pessoas e circunstâncias da nossa vida expressam a vontade de Deus a nosso respeito. Então pensemos hoje, onde nós estamos, com quem nós nos relacionamos. Tudo isso expressa a vontade de Deus a nosso respeito, o que Deus quer de nós. Se temos uma esposa que testa a nossa paciência o tempo inteiro, o que Deus quer de nós? O que Deus quer? Deus quer que nós desenvolvamos a nossa paciência. Vocês concordam com isso? E fechamos o parênteses. E voltamos para a nossa história agora. Jesus tenta apresentar o amor para Saulo. E a primeira forma é através do afeto de Abigail. Aqueles passeios de mãos dadas na casinha de Jope impactaram sobremaneira a alma de Saulo de Tarso. Mas não o suficiente para que aquela rocha se comovesse, cedesse um pouquinho. Saulo continua tudo aquilo, ambicioso, arrogante, prepotente. Mas de qualquer maneira, ambos ficam noivos. A segunda forma que Jesus tenta apresentar o amor para Saulo é através dos discursos de Estevão. Estevão, pregador da casa do caminho. Aquele cristianismo que se iniciava. E certa feita, Saulo vai até a casa do caminho onde estava discursando Estevão. Só que dessa forma também não deu certo. Porque Saulo, num dado momento, interrompe Estevão. E ambos começam a debater sobre o assunto. Sobre essas questões religiosas todas. Começam a debater. E quem ganha o debate? Estevão. Só que Saulo não estava acostumado a perder nunca. Saulo não admitia perder em nada. E por isso ele se sente ultrajado, humilhado. Quem Estevão pensa que é? E nisso ele instaura uma mega perseguição aos cristãos, que culmina inclusive com a sentença de morte de Estevão. A segunda forma também não deu certo. A terceira forma que Jesus tenta apresentar o amor para Saulo é através da renúncia de Estevão. Ali, naquele momento, Estevão sendo apedrejado, sentenciado à morte. Como é que Estevão estava? Calmo, sereno, resignado, em paz, tranquilo. E Saulo fica louco com isso, por quê? Porque Saulo tinha tudo. Tinha fama, poder, dinheiro, tinha tudo. E ele, Saulo, nunca tinha sentido tamanha serenidade, tamanha paz, tamanha tranquilidade. E é nesse instante derradeiro da vida de Estevão que Saulo descobre que Estevão nada mais, nada menos é do que irmão da sua noiva Abigail. Ou seja, Saulo de Tarso está matando seu cunhado.
E é nesse instante que Abigail chega. Estevão, tranquilo, em paz, sendo apedrejado, o que ele diz para sua irmã? Ele diz: Cristo os abençoe, minha irmã. Não tenho no seu noivo, esse que está me matando, um inimigo. Eu tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Sabe esse que está me matando? Seja para ele companheira amorosa e fiel. Não é à toa que Estevão sentia tamanha paz, tamanha serenidade. Olha o nível de humildade desse homem, o nível de resignação, de entendimento das coisas, de abnegação. Não é à toa. Só que nesse instante, Estevão é morto, e Saulo não quer mais saber de Abigail. Não tem mais como eu ficar junto de ti, não quero mais saber de você. Imagine, você, irmã de Estevão, irmã de um cristão, eu não posso ficar junto de ti. E nesse instante, abre-se um abismo entre Saulo e Abigail. Abre-se um abismo. É dito que Saulo recalcitra contra os aguilhões. O que é isso? Recalcitra é resiste. Aguilhões é chamado. Saulo resiste aos chamados. Jesus tenta chamar Saulo de todas as maneiras. E Saulo resiste. Saulo não quer saber de Jesus. Saulo não vai, não cede. Aquela rocha não cede. Apenas a título de curiosidade, aguilhões é esse espeto de ferro, bronze ou prata, que os carroceiros usam para prender o gado. E assim o gado conseguir puxar a carroça. Só que esse aguilhão aqui, se o boi é muito bravo, o boi se debate e com isso acaba se machucando. O boi se machuca. Se o boi é muito bravo, o boi se machuca perante o aguilhão. E Saulo é conhecido como esse boi bravo. Ele resiste ao chamado e, consequentemente, se machuca. Só que livre-arbítrio é livre-arbítrio. E Saulo rejeitou todas as dádivas que haviam sido colocadas em sua vida. A companheira amorosa Abigail, o mestre Gamaliel, Estevão como cunhado. Saulo rejeita todas essas dádivas. E Emmanuel nos ensina que o resgate é doloroso apenas para as almas rebeldes. Se não vai por amor, vai pela dor. Todo mundo já ouviu isso. E Saulo optou pelo caminho da dor, da rebeldia. E agora, prestemos atenção nós. Reflitamos sobre a nossa condição. Nós somos rebeldes? Ou nós seguimos verdadeiramente a Jesus? Por exemplo, venho aqui no centro e aprendo que o correto é perdoar. Tenho oportunidade no meu dia e ao invés de perdoar, o que eu faço? Eu me vingo. O que eu estou sendo? Rebelde. E o resgate é doloroso apenas para as almas rebeldes. Pensemos. O homem escolhido por Jesus para uma grandiosa tarefa desviou o caminho. Imagine nós. Por isso, aquele velho conselho é muito recomendado. Orai e vigiai. Vigilância constante para que nós não nos desviemos de nosso caminho, da nossa missão. E a vida de Saulo foi ficando cada vez mais árida, mais sofrida. Para Saulo de Tarso, o culpado de tudo isso que estava acontecendo tinha um nome: Jesus.
Jesus era o culpado de tudo isso. E por isso sua vida, a partir de agora, baseou-se em perseguir cristãos. E cada vez mais a vida de Saulo vai ficando árida, sofrida. Até que, meses após a morte de Estevão, ele sente uma pontinha de saudade de Abigail. Uma pontinha. E resolve procurá-la. Sabe o que ele pensa? Ele pensa assim: vou dar uma chance para ela. Vou dar uma chance para Abigail. Eu vou fingir que ela não é irmã de Estevão, vou fingir que ela não é irmã de um cristão, fingir que nada aconteceu, vou dar uma chance para ela. Vou casar com ela e do âmbito do meu lar continuarei perseguindo cristãos. Esse era o plano dele. Só que duas coisas que ele não contava quando encontra Abigail. Primeira, Abigail estava totalmente convertida ao cristianismo. Por intermédio de Ananias. Guarde esse nome. E o segundo. Em segundo lugar, ele encontra Abigail na realidade, às vésperas da morte dela. Ela estava prestes a desencarnar. Tanto que Saulo a visita uma vez, e numa visita sequente ela chama ele e diz: Saulo, essa noite passada, depois que você partiu, senti que alguém se aproximava enchendo o meu quarto de luz. Sabe quem que era? Era meu irmão Estevão que vinha ver-me. Anunciou-me que Deus santificava os nossos propósitos de ventura, mas que eu seria levado ainda hoje à vida espiritual. Estevão trouxe-me a grata nova que Jesus te ama muito. Saulo odiava Jesus. Não podia ouvir falar no nome de Jesus e Abigail diz isso para ele. Estevão me disse que Jesus te ama muito e tem esperanças em ti. Estevão afirmou que nós te ajudaremos de um plano mais alto. Ainda não aceitaste o evangelho, mas Jesus é bom e terá algum meio de nos unir os pensamentos na verdadeira compreensão. Tudo isso acontece. Só que o primeiro fato, Abigail desencarna. E Saulo fica louco com isso. Fica maluco. E o que ele pensou em fazer então? Fazer o que com Ananias? Agradecer? Matar Ananias. Ele tortura algumas pessoas e descobre que Ananias estava onde? Partiu Damasco. Só que, no caminho de Damasco, acontece uma das cenas mais lindas de todo o Evangelho. A conversão de Saulo. Jesus tenta apresentar o amor para Saulo através do afeto de Abigail, através dos discursos de Estevão, através da renúncia de Estevão, e não dá certo. Agora Saulo ficaria frente a frente com o maior amor que já pisou na face da terra. Quem é? Jesus. E Jesus aparece para Saulo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus. E nesse instante, Saulo se põe ao solo, começa a chorar. Chora copiosamente. Por quê? Porque ele percebe que Estevão estava certo, que Abigail estava certa, e que ele estava indo longe demais por um caminho de erros clamorosos. Que ele errou muito em seu passado. E que ele precisaria fazer muito para corrigir o seu caminho. Para corrigir essa vida de erros que ele estava levando. Jesus diz para Saulo: Saulo, não recalcitres contra os aguilhões
Não resista mais ao chamado. Estou te chamando faz tempo e você não vem? Venha. E ali mesmo Saulo faz a sua primeira profissão de fé. Que quereis que eu faça, Senhor? Entra na cidade, entra em Damasco, e lá te será dito o que te convém fazer. Detalhe, Saulo fica cego. E cego entra em Damasco. Em Damasco, quem cura a cegueira de Saulo? Ananias. Aquele que ele foi matar. Imagine só. Quando Saulo iniciou a viagem para Damasco, ele foi para Damasco pensando em matar Ananias. Mal ele sabia que tudo isso aconteceria. E seria curado por Ananias. E nisso, Saulo já está hiper entusiasmado com a ideia do evangelho. E ele pensa, precisamos divulgar o evangelho para o maior número de pessoas. Tardar na divulgação do evangelho é prolongar o padecimento de muita gente. Precisamos andar por aí divulgando, falando de Jesus, falando dos seus ensinamentos. E é realmente isso que Saulo faz durante toda a sua vida. Ele vai nas cidades, funda igrejas, funda grupos de estudo, é apedrejado, é perseguido, mas ele trabalha muito. E talvez nós conheçamos Jesus da maneira que nós conhecemos hoje, devido ao trabalho desse homem escolhido por Jesus para essa grandiosa tarefa. Só que eu vou parar de contar a história agora. Quem quiser saber mais, leia. Paulo e Estevão, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Uma obra fantástica. Quem não leu, leia. Quem já leu, pode ler de volta, que com certeza é um tempo muito bem investido. Paulo e Estevão. E o que a gente vai fazer a partir de agora? O título da nossa palestra é O Legado de Paulo de Tarso. Eu vou falar para vocês de 3 legados. 3 coisas que nós podemos aprender com Paulo e trazer para a nossa vida. Ok? Primeiro legado de Paulo de Tarso é correção do caminho. Todos nós erramos. Todos nós. E aí a gente faz o quê? Tem muita gente que pensa que sentir culpa, remorso vai resolver alguma coisa. Culpa, remorso não resolve nada. Apenas nos desgasta. Se eu quero corrigir algo errado que eu fiz no meu passado, eu tenho que fazer o quê? Mudar o caminho, aprender com as lições do meu passado. Aprendi a lição, ok. Agora esquece o passado e a partir de agora eu faço o certo. Eu só vou conseguir apagar ações más minhas através de ações boas. É dessa maneira. Então, para quem errou e está arrependido, não desanime. Se eu tenho um balde de água suja, pego uma mangueira e começo a colocar água limpa ali. E deixo cair água limpa. E muita água limpa, dali a algum tempo, não haverá sujeira alguma nesse balde. A água se encontrará limpa, cristalina, transparente. É a única maneira. Se eu quero corrigir o meu passado, é através de ações boas a partir de agora. Não adianta culpa, não adianta remorso. E finalizando esse legado, uma frase de Chico Xavier. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Isso é muito verdadeiro. Se nós estamos indo por um caminho errado, paremos já e vamos corrigir a nossa rota. Segundo legado que Paulo nos deixa, autotransformação. Paulo escreve na carta aos Gálatas,
Não sou mais eu que vivo, é Jesus que vive em mim. E quão próximo está Jesus de viver em nós? Está perto ou está longe? É só a gente analisar. O que a gente anda pensando, o que a gente anda falando, como é que nós andamos agindo, o que a gente assiste. Jesus está perto ou está longe de viver em nós? Na carta aos Efésios, Paulo escreve: vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo o desejo do engano, e vos revistais do novo homem. Quem que é o velho homem? A velha pessoa. É aquela que tem em si ainda muitos vícios, muitos defeitos, muitas vicissitudes. A nova pessoa é aquela que tem em si muitas virtudes já despertas, muitos valores já despertos. E nós já somos uma nova versão ou ainda somos uma velha versão de nós mesmos? Pensemos nos nossos defeitos. Será que não estamos com os mesmos defeitos, cometendo os mesmos erros, dia após dia, semana após semana, mês após mês? Quem sabe, encarnação após encarnação? E se nós estamos cometendo o mesmo erro, encarnação após encarnação, o homem que está trabalhando. Se tem uma determinada pessoa que eu preciso perdoar, estou tentando perdoar essa pessoa 10 encarnações, 10. E nessa, estou com essa tarefa de volta. E não estou conseguindo. Estou titubeando. Já estou quase jogando os bets de volta. Ou seja, quem que é a pessoa que está trabalhando? A velha. É a velha pessoa trabalhando. E nós precisamos deixar a velha pessoa para dar espaço para a nova pessoa trabalhar. Aquela que tem já virtudes, valores despertos. Em Romanos, Paulo escreve: porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Todo mundo aqui, não tenho dúvida, todos nós concordamos com os ensinamentos de Jesus, correto? Todo mundo acha que é o certo. Mas a gente pratica. A gente prefere o bem, mas acaba praticando o quê? O mal. E agora eu pergunto: como é que nós fazemos para que Jesus viva em nós? Para que a nova pessoa comece a trabalhar? E para que nós possamos fazer o bem que nós preferimos? Como é que a gente faz? Questão 909 do Livro dos Espíritos. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Sim. A resposta é categórica. Os espíritos nos respondem categoricamente sim. Só que eles não param por aí. Eles sabem o que eles fazem? Eles aproveitam e já dão um puxão de orelha. Detalhe dessa pergunta é a palavra sempre. Eu não consigo vencer minhas más tendências somente quando é interessante para mim, quando é conveniente para mim. Eu consigo vencê-las nos momentos de tempestade, de adversidade. Consigo vencê-las sempre? A resposta é sim. E algumas vezes com pouco esforço. É a vontade que lhe falta. Como são poucos dentre vós os que se esforçam. Dessa resposta nós tiramos duas palavrinhas. Que eu quero que vocês guardem essas palavras agora. Esforço e vontade. Esforço e vontade. Será que a gente não pode se esforçar um pouquinho mais? Será que a nossa vontade de ser uma pessoa melhor não pode ser um pouquinho maior? Esforço e vontade. Vou contar uma história para vocês. Tinha um mestre e um discípulo. E agora esse mestre não tem nada a ver com Jesus. É um mestre qualquer.
O discípulo chega para o mestre e pergunta: mestre, como que eu faço para vencer minhas más tendências? E o mestre, sem pestanejar, pega o discípulo por aqui, ó, e mergulha a cabeça do discípulo numa tina de água cheia. Uma tina cheia de água como essa. E segura. O discípulo fica ali com a cabeça dentro da água alguns segundos e tenta tirar. Só que nisso que o discípulo tenta tirar, o mestre faz o quê? Segura. Passa mais alguns segundos, o discípulo começa a fazer mais força para tirar e o mestre mais força para segurar. O discípulo foi ficando arroxeado. Até que ele fez muita força e conseguiu tirar a cabeça de dentro d'água. Pegou uma toalha, enxugou o rosto, se refez e foi procurar o mestre. Mestre, agora me explique. E o mestre explicou. Quando a tua vontade de tirar a cabeça de dentro da água foi maior do que a minha vontade de segurar, você tirou a cabeça de dentro da água. Ou seja, quando a tua vontade de vencer tuas más tendências for maior que as tuas más tendências, você vai vencê-las. É tudo uma questão de esforço e de vontade. É como eu estou aqui, ó, tentando erguer essa cadeira. Estou tentando erguer. E me empolguei. Me empolguei, mas não estou conseguindo. Aí vocês dizem, mas Jean, você consegue erguer essa cadeira? É só você fazer mais força. E assim no nosso dia também. No nosso dia a dia. A gente consegue vencer nossas más tendências. Basta que façamos o quê? Mais esforço e mais vontade. Para nos auxiliar nessa questão de autotransformação, questão 895 do Livro dos Espíritos. Deixando de lado defeitos, vícios, acerca dos quais ninguém pode se equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Egoísmo. Mas na resposta do Livro dos Espíritos é utilizado um outro termo. Sabe qual que é? O interesse pessoal. Que tem muita ligação com o egoísmo, lógico. Mas um sinal muito característico do nosso atraso, do nosso primitivismo, é o interesse pessoal. Tem que ser do nosso jeito. Eu tenho que me dar bem, não interessa os outros. Eu tenho que tirar vantagem sempre. Interesse pessoal. E se eu tenho interesse pessoal, eu não tenho autodomínio. Sabiam disso? Quem me domina são meus desejos, são minhas emoções. Ou seja, eu sou o quê? Eu sou um escravo. Sobre essa questão de interesse pessoal, um amigo meu relatou para mim que lá na Suécia, ele viu uma empresa que tinha entrada em um estacionamento gigante. E a entrada dos blocos era pertinho da entrada do portão dos carros. E o estacionamento estava vazio, estava ainda longe do horário de começar o expediente. Aí foram começando a chegar os carros. Os primeiros carros que chegavam, estacionavam onde? Longe. O mais longe. E vinham caminhando até aqui a entrada dos blocos. Caminhavam bastantinho. Estacionavam longe. E aí foi enchendo. E o meu amigo pergunta, então, para uma pessoa que morava lá, por que isso? E a pessoa respondeu, porque normalmente aquela pessoa que chega atrasada é porque teve algum problema com o filho, teve algum problema em casa, com o carro. E aí essa pessoa é a mais apressada, é aquela que vai ter que chegar aqui, estacionar e já entrar, para poder bater o ponto. Então, pensando no próximo, o que os primeiros que chegam fazem? Deixam longe. O que é isso? Educação. Empatia é pensar no outro.
É pensar na outra pessoa. Fantástico, não é? E a gente como é que faz? Vamos lá, hoje à tarde no shopping, tem uma vaga, a gente vem daqui, um outro carro vem daqui. E aí como é que faz? Aí é a lei do mais forte, não é? Do mais forte não, do mais rápido. Aí depois que os dois daí se encontrarem, daí depois vira do mais forte. Mas pensem, a gente está indo no shopping para um momento de lazer. Já chegou no shopping, já brigou com alguém. Já entra ruim no shopping. Porque a gente sempre quer se dar bem. Não quer saber da outra pessoa. Falta abnegação, falta sacrifício, falta empatia. Cedamos o nosso lugar. Tá com pressa, meu amigo? Pode ficar com a vaga. Eu ando mais 2 minutos e acho outra. E vou ter bons momentos no shopping com a minha família. É de se pensar? É ou não é? Você sabe o que é o bem e o que é o mal? No livro Ação e Reação, de André Luiz, o ministro Sanzio explica para a gente o que é o bem e o que é o mal. O bem é progresso, felicidade, segurança e justiça para todo mundo, para a coletividade. E muitas vezes, pensando na coletividade, eu sacrifico os meus próprios interesses. Ok. E o que é o mal? Muita gente acha que mal é treva, é sombra, é escuridão. Sabe o que é o mal? Progresso, felicidade, segurança e justiça só para mim. Ou só para o meu grupo, as pessoas mais próximas de mim. É a felicidade exclusivista. É baseado nisso que tem pessoas que roubam milhões, tirando merenda de crianças, mas que os seus chegados sempre estão viajando bastante, usando coisas caras. É felicidade exclusivista, não interessa os outros. E que a gente utiliza esses exemplos não para pensar que isso é uma coisa externa. Porque nós fazemos muito isso, sim. Como nós pensamos apenas no nosso interesse pessoal, pensamos em nós, nos nossos mais chegados, e deixamos de lado os outros. Esse é o segundo legado. O terceiro legado de Paulo de Tarso. Trabalho. Como esse homem trabalhou? No prefácio de Paulo e Estevão, Emmanuel diz pra gente: certo é que o inesquecível Paulo de Tarso trazia o seu ministério divino. Certo é que Paulo de Tarso tinha uma tarefa. Mas quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Quem daqui não tem uma tarefa? Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é inconsciente a tal respeito, mas nós podemos responder que, além da ignorância, há muita desatenção e capricho pernicioso. O que é capricho pernicioso? Chega um convite para nós trabalharmos numa obra do bem. Aí a gente diz: é muito cedo. Eu não posso. É muito longe. Eu não consigo. E inventa 1000 subterfúgios, 1000 justificativas para não ir. Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto. Mas Jesus apareceu para Paulo. Mas, na verdade, todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. As formas podem variar. Pode ser através de uma palestra, através da leitura de um livro, uma palestra que eu vejo no YouTube, um filme, uma conversa com alguém. As formas variam, mas a essência é sempre a mesma. O
convite ao ministério, o convite ao trabalho chega, às vezes de forma inesperada. Porém, a maioria das pessoas faz o quê? Recalcitra contra os aguilhões. O que é isso? Resiste aos chamados. O irmão Jacob, no livro Voltei, tem uma interessantíssima definição de trabalho. Diz o irmão Jacob que o trabalho é uma das maiores bênçãos de Deus no campo das horas. Agora entendamos nosso trabalho como sendo servir ao próximo, ajudar as outras pessoas. Em suas dádivas de realização para o bem, o triste se reconforta, o ignorante aprende, o doente se refaz, o criminoso se regenera. Ou seja, o trabalho é tudo de bom e serve para todo mundo. E não é contraindicado para ninguém. Vocês já sentiram aquela sensação agradável, gostosa ao ajudar as outras pessoas? É bom, não é? Quando você vai lá, ajuda, fica aquela sensação boa. Por que ajudar os outros é tão gratificante? O primeiro motivo é porque parece que nós estamos cumprindo um propósito, cumprindo uma tarefa. É o que nós lemos há pouco sobre o nosso ministério divino. E o segundo motivo é que nós saímos do nosso mundinho egoísta, eu, e passamos a fazer parte de algo maior, a coletividade. Lembrando que o eu é o quê? É o mal. O interesse próprio é o mal. E a coletividade é o quê? É o bem. Nós saímos do mal e vamos para o bem. Por isso que nos sentimos bem ao fazer o bem. Questão 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição na vida futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não faço mal para ninguém, fico na minha, né, tranquilo, não incomodo as outras pessoas, fico no meu Netflix ali, tranquilo. Basta. Não. Assim como esse não de vocês foi categórico, os espíritos também respondem não categoricamente e dão um puxão de orelha na outra agora. Pode ser? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. O bem que eu deixo de fazer já é um mal. O bem que eu deixo de fazer já é um mal. Tinha um menininho de 6 anos de idade, com uma doença terminal, e estava no hospital ali com a sua mãe. Mãe, como toda mãe gostaria de ver seu filho crescer, realizar seus sonhos. E essa mãe chega para o filhinho dela e pergunta: filho, o que você gostaria de ser quando crescer? E ele responde: bombeiro. A mãe pega o telefone, todo caso, e pergunta se não tem como o filho dela ir no dia seguinte na corporação visitar os bombeiros. 10 minutinhos, ela prometiu que o filho não ia atrapalhar. Me passe as medidas do teu filho. A gente vai preparar um uniformezinho especial para ele. Alguma chamada junto a atender. No dia seguinte, com o seu uniforme, chapéuzinho, tomando café com os bombeiros. Ia passar o dia todo lá. Nesse dia foram 3 chamadas. E o menininho foi junto nas... Um dia que deu tanta energia, tanta coisa boa para esse menininho,
que ele sobreviveu algum tempinho a mais do que os médicos dele haviam previsto. Foram caindo. E ele no hospital, com a sua mãe. A mãe lembra dos bombeiros. Liga na corporação e pergunta: tem como mandar um bombeiro aqui para se despedir do meu filho? Um. E o chefe da corporação responde o quê? Eu posso fazer mais. Avise o sistema de segurança do hospital que quando nós chegarmos com sirene ligada, não se trata de incêndio. Se trata de uma última visita a um dos mais distintos integrantes da nossa corporação. Deixa a janela do quarto de vocês aberta. 6º andar. A mãe fez tudo isso, janela aberta. Dali a pouco, chegou aquele carro de bombeiro, sirene ligada, estenderam a escada, subiram até o 6º andar. 16 bombeiros entraram por aquela janela. 16. Um a um abraçou aquele menininho. Um a um. Até que chegou a vez do último, do chefe. O chefe abraçou o menininho e o menininho pergunta: chefe, eu sou mesmo bombeiro? Sim, dos melhores. E nesse momento o menininho fecha os olhos. Qual que é a moral dessa história? Se a gente está fazendo isso aqui de bem, mas pode fazer isso aqui, nós não estamos aproveitando todo o nosso potencial. E o bem que nós deixamos de fazer o que quer, já é o mal. Vocês já viram economizar amor? Ah, eu posso fazer isso aqui. Só que eu só vou fazer isso aqui para não me desgastar muito. Se está na nossa condição de fazer, por que não fazer? Se a gente pode fazer isso aqui e está fazendo isso, não estamos aproveitando todo o nosso potencial e o bem que deixa de fazer já é um mal. E nós seremos cobrados por todo esse tempo, essas oportunidades que nós estamos tendo, oportunidades benditas para o nosso progresso, para a nossa evolução, para a nossa melhoria. Aprendamos todos nós, então, com Paulo de Tarso. Correção do caminho, autotransformação e trabalho. Muita paz a todos, obrigado pela atenção. Aí está, então, queridos irmãos, o tema dessa manhã. Fazemos os nossos agradecimentos ao Jean, que trouxe esse tema tão fascinante, né, para que a gente possa refletir nesse domingo chuvoso, né? Enfim, em todos os momentos da nossa vida. Nós temos aqui alguns avisos sobre o curso Mediunidade Sem Preconceito, de Edevaldo Kucheski, essa sexta-feira, dia 26 de maio, né, agora sexta-feira, com início às 20 horas. Quem quiser comparecer, né, vir assistir, não precisa inscrição, não precisa nada, só vir participar conosco, né, dessa aula, que é uma vez por mês somente, né, na última sexta-feira. É uma oportunidade que a gente tem a mais de estudar. A casa também continua, né, a campanha dos lençóis para o lar dos idosos. Então, quem puder ajudar, né, trazendo lençóis para que possam ser levados ao lar dos idosos. E também uma lembrança, né, para aquele nosso irmão aí, que é o cuidador de carros, né, o João, né, ele não é funcionário da casa, nada, ele vem aí nos domingos, né, colaborar aí, né, e cuidando dos veículos que ficam aí fora. Então não esquecer de dar alguma recompensa a esse nosso irmão, que na verdade ele precisa bastante, né.
Vamos fazer o sorteio, antes de fazer o sorteio, fazer uma divulgação da nossa livraria, de alguns livros. Mulheres Fascinantes, a presença feminina na vida de Jesus. Psicografia de Cirineia e Yolanda Maffei, ditado por Leon Tolstói. Está à venda aí na nossa livraria. O Mestre na Educação, de Vinícius. Né? Também outra excelente leitura. Né? E O Caminho das Verdades, de Jason de Camargo. Então, são livros que estão à disposição, dá para venda na livraria, né? Lembrando também que nós temos a nossa biblioteca, né? Se quiser locar, né, livros da nossa doutrina, né, romances, livros de estudos, né, o livro divulgado pelo Jean, né, Paulo Estevão, né, tem tudo à disposição, tanto na livraria quanto na biblioteca. Nós vamos fazer o sorteio de 2 livros, pedir para o Jean sortear 2 números, né, isso, até o número 126. Número 9. Opa, Caminho, Verdade e Vida. Valeu, meu amigo. Boa leitura. 7:1. Pão Nosso. Também Chico Xavier, né, pelo Espírito de Emmanuel. São livros ótimos para se carregar no dia a dia e ler, né, principalmente. Então é isso, meus irmãos. Nós vamos preparando o nosso encerramento, lembrando do passe, né, que será realizado em seguida. Vocês serão chamados através desse número, né, da mensagem que vocês receberam aí no início. Por favor, aguardem calmamente, sentados, em silêncio, né, para que sejam chamados para o passe. Os demais, né, que se retiram, né, ou também eu faço em silêncio, porque a câmara de passe aqui já ao lado, no corredor, né, para não atrapalhar os nossos irmãos médios concentrados lá para a realização do passe. Então vamos, nesse momento, nos despedir aqui da Casa Espírita, com os nossos pensamentos envolvidos em Jesus, agradecendo pelo tema dessa manhã, para que possamos refletir sobre os vários chamados que são feitos a todos nós, a todo momento, que nós possamos estar atentos, percebermos e, principalmente, seguirmos Jesus. Obrigado, mestre querido, por essa manhã, por esse domingo, por esses momentos de reflexão. E que tudo isso, com certeza, vai nos ajudando a ter uma vida cada vez melhor, mais firmes, caminhada segura. É o que nós pretendemos no aproveitamento da nossa vida, nesse momento encarnados, com a graça de Deus. Que possamos retornar aos nossos lares, envolvidos em muita paz, em muita harmonia, e dividirmos com os nossos entes queridos tudo aquilo que recebemos nessa manhã. Então, em nome do nosso querido Mestre Jesus, damos por encerradas as nossas atividades dessa manhã. Que assim seja. Um bom domingo a todos e uma boa semana.
Do 20 ao 30,